Fala, torcedores são paulinos! Como é que vocês estão? Terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Vamos falar hoje sobre o jogo de ontem contra o Goiás. Foi um jogo que felizmente a gente acabou vencendo, apesar do Diniz, apesar de não estar num grande dia, a gente venceu o Goiás. E estamos bem no Campeonato Brasileiro. Olha só, ressaca de ter sido eliminado pelo Lanús, mas mesmo assim vencemos ontem o jogo. Hoje eu quero fazer um vídeo mais construtivo, né? Eu sei que ontem quem assistiu o jogo e depois viu os comentários, existe muita crítica em cima do trabalho do Fernando Diniz, existe muita crítica. E realmente ele merece essas críticas, merece. A gente veio de um jogo fantástico contra o Flamengo, depois um jogo de superação contra o Lanús, mas que mostrou alguns erros graves, né? Principalmente no sistema defensivo, no tanto que o time está atento durante o jogo para esses jogos decisivos. E ontem a gente fez um jogo ruim, abaixo do que a gente esperava, mas saímos com um resultado, que é o que importa, né? Enquanto a gente não tem uma melhora consistente no campeonato, a gente precisa pontuar. Então São Paulo pode ser o campeão do turno. São Paulo tem 2 jogos a menos e tem dois pontos a menos, se eu não me engano, que o líder do campeonato, que os líderes, né? Inter e Flamengo. Então a gente está... O que a gente não pode deixar acontecer são esses tropeços em times pequenos. Então o resultado positivo ontem foi isso, vencemos, tá? E como é que vocês acham que foi o jogo? Escreva aqui nos comentários o que vocês acham, qual foi o melhor jogador, qual foi o pior jogador de São Paulo. Foi um jogo muito difícil, mais do que a gente esperava, porque a gente vai enfrentar o lanterna do campeonato. A gente imagina que vai ser um jogo mais tranquilo. É um time com menos qualidade, né? Mas o Goiás também não é um time tão bobo, eles são bem defensivos. O Anderson Moreira é um técnico que tem alguma qualidade ali, principalmente treinando times menores. E eu acho que a grande mensagem que fica do jogo é a mensagem dos últimos jogos, das últimas semanas e dos últimos meses. O quanto o São Paulo... O quanto é fácil fazer gol no São Paulo, o quanto é fácil. E a gente tira algumas conclusões, porque antigamente a gente achava que tinha que trocar, tinha que voltar o Bruno Alves, tinha que colocar o Luan, acho que todo torcedor são paulino achava isso. A gente precisa fortalecer a nossa defesa, colocando o Luan na frente da zaga e trazendo o Bruno Alves ou o Arboleda novamente. A gente achava que os problemas defensivos seriam resolvidos, mas não é o que aconteceu, não é o que os jogos têm mostrado, né? Mesmo jogos que a gente ganhou contra o Flamengo, a história do jogo poderia ter sido diferente. Eles tiveram 2 pênaltis a favor, né? Poderiam ter feito 3 gols naquele jogo lá se não fosse o Volpi. Então, o Diniz, a conclusão que eu cheguei é óbvia: o Diniz não é um bom treinador para esquema defensivo. Porque ele já colocou os jogadores que todo mundo queria colocar no time, ele já colocou um volante marcador como o Luan, e a gente não para de levar gol bobo. O Goiás chega 1 ou 2 vezes e marca gol. Qualquer time chegando na nossa área marca gol. Então não sei se é desatenção, se é falta de treinamento, mas o que eu entendi, pelo tudo que já aconteceu, é que o Diniz não sabe treinar a defesa. A gente levou muitos gols bobos, assim, né? Parece que é só o outro time empurrar um pouco o São Paulo, chegar, que ele vai fazer gol. E aí fica aquela briga, né? Porque você sai de 1-0, como ontem, você tem que virar 2-1 o jogo, né? Então, ponto positivo do jogo: o time venceu, apesar do Diniz, apesar da defesa falhar novamente, né? Apesar de tudo isso, o time venceu. Venceu com um gol do Igor Gomes, que não estava bem no jogo. Eu até queria que ele tivesse saído antes, mas ele teve, né, essa capacidade de fazer o gol. Então, mérito, acho que sorte do Diniz ter mantido ele em campo.
Brenner, mais uma vez, né, mostrando faro artilheiro, fazendo gol. Dizem que são já, acho que são 11 gols em 11 jogos. Esse menino é artilheiro, tem que ter sequência. Mas mais uma vez a gente teve muita dificuldade em chegar no ataque, muitos cruzamentos, o Diniz completamente descontrolado na beira de campo. Então é o tipo de jogo, o Diniz como um psicólogo, ele precisa ser um pouco mais, ele precisa, até alguns torcedores gostam disso, né? Dele vibrar, dele gritar, dele ser um pouco muricy ali na beira do campo. Mas eu acho que como o time tem muita garotada, ele precisa passar mais tranquilidade em alguns momentos do jogo, né? Ele passa, na verdade, nervosismo, porque aquele moleque já não está jogando bem, a bola não está entrando, e vê o técnico se esgoelando ali na frente, xingando todo mundo. Então o Diniz precisa ter um pouco mais de controle emocional em alguns momentos do jogo para motivar o time. E outro problema sério que ele precisa corrigir, além de buscar um treinador para defesa, um auxiliar que entenda de defesa, entenda de bola parada, porque ele não consegue treinar o time na área defensiva, ele precisa aprender a mudar o jogo. As substituições dele geralmente pioram o São Paulo. Como ele não sabia mudar, antigamente ele não mudava, esperava chegar nos 40 do segundo tempo para trocar. Hoje ele está mudando mais cedo, mas ele está piorando o time com as mudanças, né? Então, e ele sempre quer, uma coisa, acho que até que o PVC comentou ontem, ele sempre quer assinar a substituição. Esse negócio de querer fazer aquela substituição de tirar o zagueiro e botar o atacante, ele é muito narcisista nesse ponto, né? O Diniz não quer fazer às vezes o simples e que vai fazer o time chegar lá no ataque e fazer o gol. Mudanças simples muitas vezes que poderiam dar resultado, mas a impressão que eu tenho é que ele quer aparecer. Então, apesar do São Paulo estar indo bem no campeonato, tivemos eliminações vergonhosas e na coletiva depois o Diniz ainda comentou: o que me preocupa é que ele não tem noção do quanto ele do quanto o trabalho dele já realmente deixou maus resultados, né? Ele acredita que perdeu a Libertadores porque teve um jogo lá na altitude na Bolívia que os outros não tiveram. Então ele acha que foi normal, estava num grupo forte, foi eliminado na primeira fase tranquilo, né? Os outros times deram sorte de não precisar jogar na altitude. Isso foi o que ele falou ontem. E a única eliminação que ele realmente se envergonha foi contra o Mirassol. Só lembrar que o Lanús ficou 7 meses sem jogar, trancado na Argentina, lockdown. Foi jogar contra o São Paulo, ganhou lá, perdeu aqui no Morumbi, mas meteu 3 gols no Morumbi, isso é uma vergonha. Isso é um time que levar 3 gols no mata-mata, não merece classificar nem para torneio de bairro. Então esse é o grande recado, ou a gente traz um treinador, um auxiliar para treinar a defesa do São Paulo, porque o Diniz não tem capacidade, ele não tem conhecimento, ele não sabe treinar a defesa, porque a gente continua levando 2, 3 gols por jogo e ele continua se justificando nas coletivas, dizendo que treinou, que fez o certo, que fez tudo que podia, que foi azar. Não existe azar, nós estamos 3 meses tendo azar aí na defesa, mesmo colocando jogadores mais defensivos, trazendo jogadores com liderança como Bruno Alves, trazendo volantes marcadores como o Luan, o Diniz precisa de um auxiliar, ou ele precisa se retirar do cargo e trazer um novo treinador que seja mais equilibrado, saiba treinar o ataque, mas também saiba treinar a defesa, ou ele virar o auxiliar desse novo treinador, trazer o Balsa, o Osório, algum treinador de verdade, e falar: Diniz, você vai ser auxiliar, você vai treinar o ataque, meio campo e ataque. E aí a defesa vai ficar por conta de outro treinador. Concordam? Discordam? Escreva aqui nos comentários. Tá ok? Vamos com tudo contra o Flamengo. Gostei dessa escolha, gostei da gente ter caído contra o Flamengo. Contra time pequeno a gente seria eliminado, a gente conhece o Diniz, né? Mas contra time grande, eu acho que a gente vai crescer. Se tem alguma chance de a gente ser campeão, é enfrentando grandes adversários na Copa do Brasil.
Então, quarta-feira, vamos torcer, vamos lutar, vamos acreditar que os jogadores vão fazer diferença, apesar dessas falhas, né, dessas deficiências do Diniz no comando da equipe. Valeu, pessoal! Vamos que vamos! São Paulo!